Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É, Normalmente, eu sou o que eu falo aqui é do indivíduo contra a sociedade, né? Do homem em oposição a ela. Porém, nesse instante eu vou falar exatamente o contrário, que é o que? Sobre as expectativas e de como elas se fomentam, entendeu? E de como a frustração surge. Por quê? Porque as expectativas são só suas. Perfeito? Como assim? Eu crio dentro da minha cabeça expectativas. E essas expectativas é que irão fazer com que eu busque alguma coisa, que eu me esforce por alguma coisa, ou que eu espere algo, né? Certo? Elas vêm, obviamente, não vou dizer necessariamente, né? Mas na maioria das vezes, de uma relação com o meio externo, certo? De uma relação com o meio externo. E com a relação com o outro. Porém, isso não precisa necessariamente ser assim. Digamos que uma pessoa que mora num sítio plante sua comida orgânica, plante uma plantação orgânica, seja saudável, tenha a expectativa de ser saudável e fica doente, não necessariamente por causa da comida, mas assim larga a terapia alopática, por exemplo, que é a médica, que é os remédios industrializados, né? Ela, ela está o quê? Ela está se frustrando nisso. Por quê? Porque aquela plantação, todo o cuidado que ele teve, a expectativa de abrir, arar a terra, plantar, regar, esperar crescer, chover, e aí colher e comer. E ao invés disso dar força, vigor físico, a pessoa acaba doente, certo? Bom, não vou repetir, ou melhor, vou aquela frase do Zeca Pagodinho. Apesar de estarmos falando de alimentação, de que se andar fosse bom, carteiro não morria, né? Mas é assim, a gente espera ser o saudável, a gente espera ser o melhor. E às vezes tem outras pessoas com essas mesmas expectativas. E o que eu quero dizer que é o seguinte, o tamanho, o poder, a intensidade dessa expectativa, desse afã, falar uma palavra bonita, apesar de não ter a ver com expectativa tanto assim, que é um quer dizer desejo, é esse afã é que você vai alimentá-lo dentro da sua cabeça, certo? Eu não estou dizendo para não alimentar expectativas, porém é sempre bom ter cuidado. O ser humano, como um ser inteligente e que sabe de pelo menos parte do que passa em sua cabeça, né?
com a sua capacidade de sonhar e criar planos, ficaria impossível que ele não crie expectativas, digamos assim. Por exemplo, desde uma pessoa que esteja ciente de algo, de si, nem às vezes nem ciente, porque a criança ela não está ciente dela mesma no seu lugar de mundo, por exemplo, no seu lugar no trato familiar. E, no entanto, ela também cria expectativas, às vezes com uma festinha. Por exemplo, o amiguinho vai fazer aniversário, vai fazer uma festinha, manda um convite super charmoso. O que mais? Ou a criança espera um brinquedo, ou então um passeio na escola. Tudo isso também é criança. E o adulto não é diferente. É que, obviamente, não vai ser entrar nessa seara essa gente que está alucinando com quando assinam a carteira dela, ela já pensa na aposentadoria, né? Isso daí não é sonhar mesmo, é ter uma alucinação. Então, assim, somos nós que temos que controlar essa vontade mesmo, essa volição, essa expectativa, essa esperança, certo? É claro que esperança de algo mais abstrato, de a gente coloca como algo mais nobre e a expectativa como algo mais com uma ideia de concretude, mas em si não, são coisas correlatas. Tem deve ter praticamente a mesma origem no latim, uma origem próxima. Mas de qualquer modo, é você, ela é sua expectativa e você tem que controlá-la. Ninguém, pelo menos ninguém que ficou alimentando essa expectativa, vai merecer aguentar uma pessoa frustrada por motivos de irritações, mau humor, viadagem, o que for. Então, assim, é algo seu, seu eu. Elas podem ser frustradas pelos outros, sim, mas é um bicho que nasceu na sua cabeça e você alimentou para manter vivo. E não só isso, como outras, que nem os bolsonaristas com as suas 72 horas. E aí eram mais 72 horas. Aí eram mais 72 horas. Aí aconteceu a manifestação de 8 de janeiro. Dando exemplo esdrúxulo. Outra coisa também, né? Voltando à eleição do Lula, achava que todo mundo ia comer picanha, que ia ter mais mendigo, que todo mundo ia ganhar 5 mil por mês no Bolsa Família. Foi uma expectativa que as pessoas tinham. Que as pessoas tinham. Não foi, digamos assim, criada pela propaganda política apenas, mas foi criada por elas, pelo entorno dela. Eu me lembro no dia da eleição, por exemplo, gente fazendo boca de urna e de graça pro Lula. O cara passando de moto eu volto sempre de manhã, né? Ele com a bandeirona assim, colou lacrese e por aí vai.
Não me lembro dos detalhes, mas ele estava lá. Enquanto ele guiava a carona, agitava a bandeira. Então, assim, certo? É você que tem que estar no controle das suas expectativas, daquilo que você espera, certo? É porque é você que deve moldá-las. Do contrário, você vai ser controlado por elas. E se elas te controlam, elas podem fazer com que você se destrua, certo? Como dizem, não crie expectativas muito grandes, não espere tanta coisa. Mas assim, mesmo as expectativas realistas, mais consolidadas e com prazo menor, né, para não iludir menos, elas podem dar errado. E nisso, para você sentir que deu com a porta na cara, pelo menos não quebrar o nariz, digamos assim. Você simplesmente dar com a cara na porta, ver que ela não vai abrir, que ela não está aberta, e ou esperar alguém abrir e aí ter consciência de se alguém vai abrir ou então partir para a próxima, certo? Lembre-se, esse controle, infelizmente, está conosco, dentro da nossa cabeça, e não com os outros. Obrigado.